as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango, o bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco vejo as nativas do oco. Então, é um livro que eu tenho muito a agradecer ao professor Spencer também. E aí, no primeiro capítulo do livro, eu convidei o meu amigo professor Pedro Capas, de Portugal, para ele me ajudar a escrever esse resumo da história primitiva da meliponicultura, que eu vou começar a passar agora para vocês alguns slides de algumas histórias de lá, da região onde tudo surgiu, onde tudo começou. Então, vou passar agora aqui uma apresentação para vocês. Inclusive, Giana, nós tivemos o prazer, no mês passado, ter o Capas fazendo uma live para nós especial, né? Eu assisti depois a gravação. Vocês são grandes demais. Aqui. Estão vendo minha tela, né? Está entrando agora. Aí, entrou. Não tá. Tá aqui agora. Só apareceu a pirâmide lá de Yucatán. Tem que ir para o primeiro slide. Tem só um minutinho, tá? Deu uma travada aqui no PowerPoint. Eu vou parar de fazer a apresentação e vou reiniciar novamente, tá? Eu fui cortar aqui a figura da pirâmide de Chiquitizá. Daí deu uma travada. Não sei o que foi que houve aqui, gente. Socorro. Meu computador travou. Não quer ir para o primeiro slide. Mas tudo bem. Vou ver o que aconteceu aqui. Já eu consigo aqui organizar. Peraí. A gente aguarda, não tem problema, tá? Aí, agora sim. Já passou. Não, é porque não tá passando os slides. É por isso. Não está passando como apresentação, né? Só como slide, só como programa do PowerPoint mesmo. Exato. Vou tentar aqui de novo. E aí vocês estão conseguindo ver agora? Mudou o slide? Está só no origem primitiva da meliponicultura, como ponto central. Porém, estão com os cantinhos, os outros no cantinho. É que o slide número 1, não é? É esse. Vou parar a apresentação, vou abrir de novo e vou tentar novamente, tá, gente? Só um minutinho. Sem problema, Jana. Fica à vontade. O que eu acho interessante essa história, mostrar para vocês, porque eu andei por todo aquele espaço e agora nós estamos organizando uma viagem para esse local. E daí é interessante vocês conhecerem esse local, conhecer a origem da meliponicultura. É um local, assim, incrível, um local que parece que você se sente que, assim, eu estou em outro mundo, eu estou aqui na origem primitiva, eu estou aqui no meio dos maias. Gente, é bem interessante. E aí, eu acho que vocês vão gostar demais de conhecer. Bom, vou para o plano B se não abrir, né? É assim, a gente tenta, se não conseguir, a gente vai para o plano B.
eu estou desacostumada a trabalhar com MIT porque eu comecei a trabalhar só com o... E aí, agora tudo bem, né? Acho que agora vai, hein? Gente, mas não está querendo aparecer, não está querendo mudar os slides, é isso que eu estou achando estranho, entendeu? Doutora Gena, Oi. seria só dar um clique embaixo e você começar a apresentação. Próximo aí, uma barrinha embaixo, onde tem o volume aí, parece um volume. Me explica de novo, por favor. A apresentação, acho que está ok. Só que o PowerPoint você vai ter que dar um cliquezinho embaixo, no canto direito. Tem um íconezinho parecendo uma TVzinha, posta uma barrazinha de rolagem. Aí a senhora vai começar a apresentação, porque a apresentação já está aberta, só tem que começar a fazer. Creio que é isso, tá? Mas, gente, estou aqui apanhando do Google Meet, não acredito. Não estou encontrando isso que você me... No Google Meet não está tendo problema nenhum, não. Na verdade, é porque você não vê a sua apresentação como ela está no Meet. Só nós que vemos. Né? Para você só vê o seu arquivo na hora, né? Acho só que vê sim. o seu arquivo Vocês aberto. estão vendo, então, essa tela... Vocês estão vendo essa tela, origem origem primitiva da agricultura, né? Ok. Essa. Então, vamos lá, começar. Vamos começar, depois eu vou lá, mudo o slide e volto. Tá bom, então, assim, tá ótimo. Gente, então, né, essa origem primitiva da meliponicultura, ela é bem interessante, porque a gente tem nesses relatos exatamente a meliponicultura como nós desenvolvemos hoje. Pasmem, é verdade. Quem criou a meliponicultura foram os maias, sim. Né? Eles foram aperfeiçoando técnicas de índios nômades que vieram pelo Estreito de Bering e andando por todas as Américas, no México, começa esse desenvolvimento, na verdade. Os povos nômades primitivos chegaram às Américas da seguinte forma. Primeiro, nós tínhamos os homens coletores, né, de alimentos, e eles simplesmente perceberam que as abelhas, eles coletavam mel, já eram coletores de mel, e perceberam que quando eles levavam abelhas, né, a colmeia, a colônia, na verdade, dentro dos seus embornais, o que acontecia? Eles percebiam que as abelhas voltavam a se regenerar. E por essa percepção, né, eles faziam, na verdade, uma multiplicação. Por essa percepção de que as abelhas voltavam a regenerar, voltavam a formar uma nova colônia, eles começaram a colocar essas abelhas dentro de estruturas de barro, bem primitivo, para poder transportar essas abelhas por onde eles passavam, ficavam um tempo, passavam, exploravam aquele ambiente e passava por mais tempo. Quando esses homens passaram a ser caçadores, eles começaram a aperfeiçoar essas técnicas de cultivo, criação das abelhas, né? E começaram a perceber também que onde eles paravam e que as abelhas estavam, havia uma maior abundância de vegetais, os vegetais se multiplicavam, né? Ali também inicia-se a história do entendimento da polinização, né? Do entendimento da polinização. Então, polinização é o principal objetivo da meliponicultura e ela também foi percebida muitos anos atrás, né? Quando se instalam na América Central, basicamente na região de 2 estados do México, no estado de Morelos e no estado de Yucatán, né, começa esse desenvolvimento em si da criação de abelha, né. Os maias acreditavam que a abelha rainha, era bem poderosa, e ela é mesmo, na verdade, todo mundo sabe, e ela era comparada ao jaguar, o felino que enxerga no escuro, né? O felino que ataca na noite e enxerga no escuro, porque elas trabalham no escuro. Tanto é que na inscrição maia, no Códex Maia, que está no Museu de Madrid, ela é retratada, Balancabe, é chamada de Balancabe, e é retratada como a abelha jaguar, que ela trabalha no escuro. Bom, mas eu quero falar sobre essa origem e distribuição da meliponicultura para vocês entenderem também essa questão toda
do que eu estou falando, né? Então, se a gente observa esse mapa aí, que eu modifiquei de Minkner e Sakagami, reparem bem, nós temos aí a região neotropical, né? Pantropical, que vai abranger aí a África, essa região aqui toda da África. Aqui nós vamos encontrar abelhas sem ferrão também, né? Os nômades andaram por essa região também. E não que eles trouxeram abelhas para essa região, mas eles exploravam as abelhas dessa região e caminhavam, né, por aqui, retirou provavelmente no passado abelhas dessa região, andando nos seus bornais, levando depois posteriormente nas suas colônias de barro, né, colmeia, que a colmeia é a parte onde a abelha está instalada de barro, foram andando e provavelmente essas abelhas foram migrando para algumas partes do mundo, né, bem primitivamente, porque o homem era nômade, ele andava, caminhava e levava consigo o que coletava. Provavelmente, algumas abelhas também foram, assim, passadas, né, entre continentes, né, e com isso também a cultura da criação das abelhas. E chegando aqui, porém, nós temos pouquíssimas espécies de abelha naquela região da África, né? Que é uma região que nós chamamos de afrotropical. Na atualidade, nós temos apenas 27 espécies de abelhas e todas trigoniformes. Nós não temos nenhuma melípona lá na África, né? E aqui, passando aqui para essa região, que é a região da Oceania e da Austrália, onde o professor Giorgio Venturielli está por lá agora, né, na Austrália, ele está criando lá algumas abelhas também trigoniformes. Aqui nessa região também não existem melíponas, tudo trigoniforme. E são apenas 88 espécies, somando toda essa região aqui, que é a região da Oceania, né, que a gente chama de Indo-Australiana, essa região aqui com 88 espécies, região B. Porém, quando a gente chega aqui na região C, que é a América Central e América do Sul, a gente amplia essa quantidade de espécies para 407 na atualidade, né? Então, e o Brasil retém quase 90% dessas espécies. Se a gente for observar aqui, a região da América Central, o Golfo do México, Panamá, tudo nós vamos encontrar melíponas. Então, as melíponas nós vamos encontrar apenas a partir dessa região aqui, tá? América Central e América do Sul. Nas demais, vamos encontrar apenas trigoniformes, ok? E não tem essa diversidade de trigoniformes que nós temos. Tem algumas escaptotrigonas, né? Tem algumas friesiomellitas, mas eles não têm essa diversidade que nós temos aqui na nossa região, que é a nossa região querida, a nossa neotropical, né? Que é a região que tem uma maior diversidade vegetal. Se tem uma maior diversidade vegetal, tem também uma maior quantidade de abelhas sem ferrão, porque elas são polinizadoras principalmente das plantas nativas, né? Então, por isso que existe essa quantidade de abelhas, de espécies de abelhas, onde tem uma maior diversidade vegetal. Beleza, então, nessas andanças aqui, provavelmente houve intercâmbio de colônia. Aí eu pergunto para vocês, a gente pode continuar fazendo, como povo nômade, fazendo intercâmbio de colônia? Naquele momento histórico, o primitivo era necessário, né? O homem nômade levava consigo todo esse aparato de coleta que eles tinham que coletar, né? Porque eles eram primeiramente coletores, e levavam. E começaram a ver que as abelhas se desenvolveram. E aí eles começaram a desenvolver a meliponicultura. Então, ali era necessário. Hoje, aí a gente vai brigar com um bocado de gente, né, gente? É complicado quando a gente fala que não faça intercâmbio e todo mundo briga com a gente, mas tudo bem. Vamos lá. Eu sei que ainda, historicamente, muitas pessoas fizeram intercâmbio de colônias. Hoje nós temos abelhas que são criadas, abelhas do Nordeste criadas no Sul, abelhas do Sul criadas em outros lugares. Porém, não é o recomendado e nós não recomendamos esse tipo de intercâmbio, porque o intercâmbio que tinha de ser feito já foi feito, porém nós temos um passivo de abelhas que estão aí nos estados e a gente tem que discutir isso com muita cautela,
porque o meliponicultor não pode ser penalizado de forma alguma em relação a isso. Os meliponicultores sérios não podem, por causa desse passivo. Mas nós não estamos mais no tempo primitivo que nós podíamos levar a abelha daqui para ali, ok? E interessante, por que será que nas outras regiões pantropicais nós não temos melíponas? Quem poderia me responder? Vou abrir um parêntese aqui na live. Ninguém vai me responder? Eu vou responder para vocês. Vai lá, eu não sei responder, não. Quem sabe responder pode. Oi? Alguém falou a resposta. Vegetação, será, Gê? Vegetação tropical, árvores altas, muito altas, árvores grandes, como nossas florestas tropicais. Então, as abelhas melíponas, elas preferem nidificação, preferem forrageamento em árvores grandes. E nós temos aqui, na América pantropical, árvores grandes. Então, na África, quem já foi na África sabe que nós temos lá, a vegetação não se compara com a vegetação aqui nossa, brasileira, de jeito nenhum, da América Central e da América do Sul. Quem já passou também na América Central sabe que tem uma vegetação rica, mas porém não tão rica quanto a brasileira, por isso que nós temos muito mais espécies. No Chile, nós não temos abelha sem ferrão, praticamente não temos. Nós temos, porque é uma região mais andina, uma região mais fria. Lá nós temos muita abelha solitária. Eu já ouvi relato de alguns trigoniformes no Chile. E no Equador também, só que muito pouco. Então, aqui, para a gente, do Brasil, nós temos uma situação bem favorável em relação às abelhas como um todo, porque nós temos florestas que realmente, as melíponas, com mais abundância, as melíponas, elas vão dar preferência a essa vegetação mais alta, né? Nidificam também vegetações mais altas. Então, essa é a resposta, foi o Tiago que respondeu, né? Muito bem, Tiago, parabéns. Então, gente, nossa riqueza, e o homem andou por esses lugares aí com as abelhas, eles podiam, nós não podemos mais não. E aí, eu mostro para vocês agora que o povo maia e as abelhas sem ferrão, eles caminharam e retrataram toda essa história nos documentos antigos, nesses documentos antigos, que nós chamamos de códex, é o código, né? E o código que melhor retrata, tudo isso eu falo no capítulo 1 do meu livro, por isso que eu fiz um resumão, eu preferi contar o capítulo 1 assim, bem detalhado para vocês. O códex, né, que é um documento que ele é cheio de símbolos, é um documento mais antigo que retrata a criação racional de abelhas sem ferrão. Gente, então, eu vou explicar alguns detalhes dele, que vocês podem observar que é a criação racional, iniciada lá desde os homens nômades que descobriram que quando eles levavam as abelhas consigo, as abelhas se desenvolviam, se regeneravam, segundo eles. Então, ele é um documento de 112 páginas, e ele atualmente está depositado no Museu das Américas, em Madrid, na Espanha, e é o documento mais rico que nós temos sobre a criação de abelhas. Vale a pena a gente ir lá no Museu de Madrid, vale a pena a gente ir lá nas pirâmides do México, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, conhecer de perto essas histórias, conhecer de perto alguns descendentes indígenas de lá, que a gente fica maravilhado. Então, o Códex é um manual religioso, na verdade, porque tudo era retratado de forma religiosa, né? E fala das abelhas sem ferrão, e as abelhas, elas são retratadas em todo o calendário maia, porque o calendário maia, que é diferente dos calendários da atualidade, né? Mas todo ele tem alguma situação onde é citado o manejo das abelhas, como deve ser feito, em que período deve ser feito, né? Por isso que nós temos hoje as estações adequadas para fazer manejo de multiplicação, a mais adequado para fazer coleta de mel, coleta de própolis, coleta de samburá, tudo isso nós temos aí nesse códex, né? E para o povo maia, né, as abelhas eram consideradas divindades de primeiro plano, porque elas eram conhecidas como seres superiores que se multiplicavam com abundância, e aí a gente observa toda essa realidade hoje, nós que trabalhamos com abelhas sem ferrão. E esse rei superior para o povo maia, eles retratam
esse rei superior chamado Ramu-Sincabe, que eles também consideravam como um deus, e Ramu-Sincabe era conhecido como o Pedra Vermelha. Ele era conhecido como o deus mais forte de todos os tempos lá para o povo maia. Mas aí eu vou explicar para vocês, e vocês vão ver a lógica, porque que ele era considerado o mais forte dos deuses. Quando a gente vai lá no museu e começa a observar esses desenhos, todas essas esculturas deixadas, e a gente observa que na representação de Ramu-Sincabe, quando ele está sentado nesse trono, e todos os elementos desse trono são elementos que a gente tem hoje presente na nossa criação racional de Abelha Sem Ferrão, a gente observa que realmente é uma herança deixada por eles, né? É uma herança secular. Então, nesse museu, eu tenho aí a representação de Ramu-Sincabe, ele está sentado aí no trono, e ele é o primeiro meliponicultor de todos os tempos. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro para aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão.